Boa tarde. Eu vou então apresentar alguns resultados preliminares relativos à exibição não comercial de cinema entre 2007 e 2017. A minha principal motivação foi contribuir para o conhecimento sobre o setor e identificar os agentes envolvidos, os filmes exibidos, o público-alvo, o local de exibição e os recursos que são utilizados no setor. Os principais objetivos foram, inicialmente, estudar a informação estatística relativa ao período entre 2007 e 2017. Esta informação foi facultada pelo Instituto de Cinema e Audiovisual, foi possível obtê-la devido à informatização das bilheteiras. É uma base de dados bastante densa e que incluía também o período entre 2004 e 2006, que foi excluído uma vez que a exibição foi mais contínua entre o período de 2007 e 2017. Uma vez que esta base de dados era então bastante densa, foi necessário torná-la mais uniforme, criando variáveis adicionais e também organizando as variáveis já existentes. Adicionalmente, pretende-se também analisar as políticas públicas, fazer uma comparação com políticas europeias e também estimar um modelo econométrico onde serão consideradas várias características do setor e possivelmente concluir como vão influenciar o número de espectadores. Inicialmente, penso que é essencial definir um pouco o que é o setor não comercial, que Barrett & Jones definiram como todos os ditos tradicionais cineclubes, ou então instituições que fazem exibição nos ditos recintos não tradicionais, para motivos recreacionais ou até sociais. Este é um setor que tende a apresentar fortes diferenças entre os vários países, principalmente na Europa, destacando-se, por exemplo, o caso francês, com um setor alternativo bastante bem definido e disseminado pelo país. Aqui quero só referir brevemente quais são os tipos de apoio público ao cinema e audiovisual na Europa. Destacam-se os fundos públicos, os incentivos fiscais, as obrigações financeiras e os mecanismos de proteção também. Neste caso, vamos focar-nos apenas no financiamento que é concedido ao setor não comercial, que foram já referidos vários apoios que são concedidos pelo ICA, e aqui especificamente será apenas o apoio ao setor não comercial. É importante também mencionar que foram estudadas duas bases de dados distintas, uma com informação estatística, que contém as sessões de cinema, e outra com informação financeira, apenas com informação sobre os montantes de financiamento que foram concedidos ao setor. Elas são diferentes principalmente nos exibidores que estão presentes em cada uma, já que muitas vezes existem exibidores que foram financiados, mas que não estão presentes na base estatística, como exibição. O financiamento é normalmente concedido através de concursos bianuais, desde 2014, e os montantes têm rondado sempre os 5.000 euros, mantendo-se constantes ao longo do tempo. E dos 47 exibidores identificados na nossa base de dados, pelo menos 35 foram financiados uma vez. Tal como foi referido anteriormente, destaca-se o caso do ano 2012, que foi denominado o Ano Zero do Cinema em Portugal, já que não foi concedido nenhum tipo de apoio ao setor do cinema e audiovisual. Aqui podemos ver um gráfico com a evolução dos montantes de financiamento concedidos, neste caso ao setor não comercial de cinema. Tal como foi referido, os montantes mantiveram-se bastante constantes ao longo do tempo, vendo apenas esta quebra evidente no ano 2012, em que não foi concedido nenhum tipo de financiamento. A nossa amostra inclui 47 exibidores. É importante mencionar que destes 47, apenas 8 tiveram exibição regular durante este período de 11 anos. Alguns exibidores foram presenças únicas na base de dados, tendo exibição apenas durante um ano. A base inclui 14.642 sessões de cinema, o que representa individualmente 3.753 filmes e 399 sessões de cinema, muitas vezes sessões temáticas ou de curtas-metragens. 7 delas foram classificadas como culturais e artísticas, devido ao seu papel multidisciplinar, já que se focam noutros eventos culturais para além da exibição de cinema, como por exemplo teatro ou até concertos. 7 delas classificadas como outras, focadas no desenvolvimento local, iniciativas sociais, atividades municipais ou desportivas, e 5 como cinema, uma vez que para além de terem cineclubes, focam-se noutras atividades relacionadas com o cinema, como produção, organização de conferências ou até mesmo festivais, que é o que acontece, por exemplo, com o Ala Norte em Viana do Castelo. Aqui, tal como foi referido, temos as 8 entidades que tiveram exibição regular ao longo deste período de análise. São 8 entidades, sendo que 7 delas foram classificadas como cineclubes e uma delas como cinema, no caso do Ala Norte em Viana. Por este gráfico podemos identificar a antiguidade destes exibidores, sendo que a maioria foi fundada depois de 1974 e principalmente após 2005, o que mostra que são entidades ainda bastante recentes. Relativamente ao tipo de recinto que usam, podemos ver que a maioria utiliza recintos municipais, tal como foi referido na apresentação anterior, 57,4%,
19% dos exibidores têm a sua própria sala de exibição, operando em recinto próprio, 17% utiliza outros recintos públicos, 10,6% recintos privados, que resulta de parcerias, por exemplo, com municípios ou até mesmo com a Igreja, que tivemos um caso na base de dados, e 8,5% utilizam outro tipo de recinto. Estes resultados acabam por mostrar a vulnerabilidade do setor, uma vez que está ainda muito dependente de outras instituições de modo a conseguir ter atividade, e uma vez que a maioria dos municípios inclui pelo menos uma sala com capacidade para exibição, podemos ver que ainda é uma atividade que não é uma prioridade neste caso. Aqui podemos ver a distribuição do setor pelo país, também muito semelhante ao que foi apresentado anteriormente. A maioria dos exibidores está concentrada na zona litoral e também nas regiões urbanas. Destaca-se também a presença na Ilha dos Açores. As regiões principais acabam por ser a região norte e centro do país, e denota-se que a cobertura do setor não é muito diferente daquela do setor comercial, já que as zonas mais isoladas acabam também por continuar a não ter exibição de cinema. Aqui temos as percentagens: 36% dos exibidores estão localizados na zona norte, cerca de 30% na zona centro, 13% nos Açores, 11% em Lisboa e percentagens bastante reduzidas no Algarve e no Alentejo. Aqui temos a distribuição do número de sessões de acordo com a região. Apesar da maioria dos exibidores estar localizada na região norte, é possível concluir que a maioria das sessões ocorreu na zona centro. A zona norte representa cerca de 30% das sessões. A área metropolitana do Porto, com 7 exibidores, representa 16% das sessões, e a área metropolitana de Lisboa, com 4 exibidores, representa cerca de 7,5% das sessões de cinema. Com esta tabela, pretendeu-se analisar o modo como o público tem vindo a interagir com o setor não comercial. Temos uma média de 46 espectadores por sessão, no total. A região norte apresenta uma média de 83 espectadores por sessão, e a área metropolitana do Porto e de Lisboa, onde acaba por haver uma maior procura e com um número considerável de sessões, apresentam uma média de 60 e 54 espectadores por sessão, respectivamente. O caso da região centro acaba por ser bastante curioso, sendo a região onde há uma maior oferta de sessões de cinema do setor não comercial, mas com um número médio de espectadores mais reduzido, com 28, o que, por exemplo, é interessante comparar com o caso açoriano, com um número bastante reduzido de sessões, mas com uma maior procura por parte dos espectadores, com uma média de 68 por sessão. Aqui podemos ver uma evolução do número de espectadores ao longo do tempo. Entre 2007 e 2014 podemos ver que se manteve mais ou menos constante, novamente com uma baixa em 2012, mas que estes valores têm vindo a aumentar bastante até mais recentemente, até 2017. E o caso do lucro de bilheteira, que acaba por ter uma trajetória bastante semelhante ao dos espectadores, também com um aumento até 2017. Sendo importante aqui referir que a maioria destes exibidores tende a operar sem fazer a cobrança de bilhete, ou seja, estão muitas vezes assentes tanto em trabalho voluntário como no pagamento de cotas por parte dos sócios, no caso de cineclubes. Aqui temos dois exemplos de exibidores que operam, normalmente sem fazer a cobrança de bilhete, como é o caso do Cineclube de Guimarães e do Ala Norte em Viana do Castelo. Ambos os exibidores tiveram exibição contínua durante este período de análise, e o facto de não terem cobrado entrada parece ter, de certa forma, induzido procura, já que, em termos de número de espectadores, são os principais exibidores da nossa análise. É também importante analisar os filmes, uma vez que as suas características vão, por vezes, influenciar a concessão de financiamento, e permite também concluir sobre o tipo de programação que faz parte deste setor não comercial. Quanto à metragem, vemos que a forte maioria são efetivamente filmes de longa-metragem, com 92%, e os filmes de curta-metragem representam 5%, sendo que aqui é importante mencionar que é realmente no setor não comercial que existe uma maior oportunidade de, por vezes, assistir a filmes de curta-metragem que não tendem a fazer parte do programa de exibição comercial. Relativamente ao ano de estreia em Portugal, verificamos que a maioria dos filmes exibidos teve estreia depois de 2008 e principalmente também em 2012, sendo que este período representa cerca de 47,6% dos filmes exibidos, o que mostra que o programa de exibição deste setor não comercial acaba por incluir filmes que são ainda bastante recentes. Quanto à origem dos filmes, permitiu identificar qual é o principal interveniente nos filmes que são exibidos, em termos de países, se o filme é uma coprodução ou não, e também é essencial para identificar a presença de filmes portugueses. Neste gráfico temos presentes os principais países participantes na produção dos filmes, tanto a nível individual como coprodução.
Aqui estão presentes apenas as 6 principais percentagens, uma vez que individualmente foram identificadas mais de 61 países principais intervenientes. É curioso porque acaba por ser uma presença sempre dos países e a sua respectiva coprodução. A maior fatia é representada pelos Estados Unidos, com 32% dos filmes, em conjunto entre individual e coprodução, seguido dos filmes portugueses, que representam cerca de 22% da amostra, e os filmes franceses, com 18,7%, em que as coproduções em que França estabelece com outros países acabam mesmo por representar a maior fatia. Aqui podemos ver com maior detalhe a presença dos filmes portugueses, tal como foi referido, representam 22% dos filmes exibidos, 16% individualmente e 6% em coprodução. Estas coproduções que Portugal estabelece com outros países tendem normalmente a ser estabelecidas com países europeus ou países de língua oficial portuguesa e normalmente Portugal é sempre o principal interveniente, nunca aparece como coprodutor. Aqui temos a distribuição dos filmes relativamente à classificação do ICA, do Instituto de Cinema e Audiovisual. Verifica-se que a maioria dos filmes tem origem europeia, 62,2%, seguida de origem norte-americana, com 24,7%, e coproduções entre a Europa e os Estados Unidos, com 7,3%. Há então uma clara preferência pela exibição de cinema europeu, o que podemos até referir que acaba por muitas vezes ser um cinema que acaba por sair ao circuito comercial, sendo exibido mais filmes alternativos ou até independentes. Aqui identificou-se a presença então de coproduções, sendo que a maioria da amostra inclui filmes que não são coprodução, 63%, e 37% dos filmes acabam então por ser coproduções. Ultimamente, tanto em Portugal como nos vários países europeus, têm sido concedidos vários apoios e incentivos ao estabelecimento de coproduções com diferentes países. São um reflexo das políticas públicas que têm vindo a ser aplicadas em Portugal, sendo ainda necessária uma comparação com as várias políticas e modelos europeus para tirar diferentes conclusões. E é também necessário ainda estudar a economia dos filmes e melhor entender a interação que existe entre as atividades de distribuição, produção e também de exibição. Relativamente a este trabalho de análise estatística, existe ainda muito a estudar e muita informação disponível, e o principal objetivo agora é também o desenvolvimento de um modelo econométrico a partir destes dados, sendo que pretendemos concluir alguns objetivos interessantes com a análise, já que vão ser consideradas várias características do setor e o modo como vão influenciar a receita ou até mesmo o número de espectadores no total. E assim concluo a minha apresentação. Muito obrigada.